pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para lidar com as críticas. Já faz um tempo que eu queria fazer um vídeo como esse, abordando esse tema das críticas e tudo mais, e curiosamente ontem eu passei por uma situação que eu li uma crítica bem negativa do meu trabalho, e aí eu pensei, bom, agora que eu tenho que fazer esse vídeo mesmo. É bem curioso isso, porque às vezes a gente acha que com o tempo a gente vai conseguir lidar melhor com essa situação, e apesar de fato disso acontecer, a crítica ela sempre vai ser uma coisa muito difícil, ela nunca vai ser fácil de lidar ou de aceitar. Eu acho importante deixar isso claro porque às vezes as pessoas que estão começando, principalmente, elas se sentem super abaladas pelas críticas mais negativas, e eu entendo que o peso delas pra gente é muito maior do que dos comentários positivos. Às vezes a gente recebe 20, 30 comentários positivos de pessoas apoiando o que a gente faz, e aí de repente a gente lê um comentário negativo, e esse um comentário ele pode simplesmente fazer tudo desabar e a gente se sentir um lixo e ficar super mal achando que tudo que a gente faz é uma merda. E na verdade não é bem assim, né? Então a gente que trabalha com produção artística, nós que somos artistas, autores, a gente tem que estar preparado para receber as críticas. Uma vez que a gente coloca o nosso trabalho no mundo, seja fisicamente, em forma de livros, revistas ou até mesmo exposições, ou de forma digital, colocando nossos trabalhos na internet, divulgando nas redes sociais, fazendo vídeos pro YouTube, enfim, quando a gente se expõe e expõe o que a gente faz, a gente tá sempre passível de receber críticas. Bom, antes da gente ir para 5 dicas, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a definição de crítica e tentar separar um pouquinho as coisas. E eu sei que esse é um assunto bem delicado e bem difícil de tratar, e eu até tive uma matéria que chamava Crítica de Arte na faculdade, mas mesmo assim é muito difícil tentar colocar as coisas num lugar dentro da nossa cabeça. Bom, muita gente confunde opinião pessoal com crítica. E eu acho que a crítica tem sim um pouquinho de opinião pessoal, é muito difícil você falar sobre um assunto sem colocar um pouquinho do que você gosta ou do que você não gosta, mas eu acho que além disso, um crítico ou uma crítica tem que estar embasada dentro de critérios técnicos, e principalmente eu acho que a pessoa que está fazendo a crítica, ela tem que entender pelo menos um pouquinho do assunto sobre o qual ela está falando. E é claro que você não precisa ser exatamente um super especialista no assunto para falar sobre ele, mas eu acho que pelo menos acrescentar alguns detalhes técnicos só para não ficar naquele achismo e de repente a pessoa começar a falar, ah, não gostei de tal coisa, mas ela não sabe explicar por que ela não gostou, ou por que não ficou legal, ou por que não fez sentido. E quando você dá explicações mais concretas e mais embasadas, fica até mais fácil para a pessoa que está recebendo a crítica entender quais foram os pontos que a pessoa ali apontou, onde ela pode melhorar, enfim. E a gente não pode esperar que todas as pessoas sejam críticas em alguma coisa, às vezes vão ser só alguns comentários maldosos mesmo, ou mais conhecido como haters, então provavelmente vai acontecer em algum momento de você se deparar com algum hater, e a gente tem que estar preparado para isso também. Mas antes da gente falar sobre os haters, porque vai ter um tópico sobre eles, eu queria esclarecer aqui também que eu fiz esse vídeo totalmente embasado nas experiências que eu tive, e eu sei que cada um tem as suas próprias experiências sobre o assunto. Então, se você já teve alguma situação parecida com essa, ou se você tem alguma opinião sobre como lidar com as críticas e coisas desse tipo, deixem aí nos comentários também, que eu vou ficar bem feliz de ler quais são as experiências de vocês. E de repente pode rolar alguma discussão saudável aí também nos comentários, então eu acho que vai ser bem legal se vocês também contarem pra gente qual foi a experiência que vocês já tiveram e qual a opinião de vocês sobre o assunto, tá bom? Bom, então vamos para as dicas. Dica número 1. Não se abale demais com os comentários negativos. Eu sei que essa deve ser a coisa mais difícil da gente conseguir fazer, que é não se abalar demais com os comentários negativos, e como eu disse pra vocês, ontem mesmo eu recebi um comentário super negativo do meu trabalho, e eu tava de boa, mas aí eu fiquei meio triste, fiquei meio que ruminando aquilo e pensando sobre aquilo, sabe? Então a gente fica
meio exaltado e realmente é muito difícil não se abalar com os comentários negativos, mas eu proponho para vocês um exercício de, se de repente vocês se depararem com um comentário negativo, isso vai acontecer, você tá lá de boa na internet e aí do nada você cai num comentário negativo. Então a minha dica é respire fundo e siga em frente, tente não deixar esse comentário te abalar tanto, ou te desestruturar, ou te desmotivar a continuar fazendo o que você faz. Dica número 2. Absorva o que é relevante e descarte o resto. E é claro que dentro daquelas críticas que realmente são consideradas críticas construtivas de pessoas que estão ali falando sobre o seu trabalho e tudo mais, eu acho que mesmo dentro dessas críticas é legal a gente ter um certo discernimento e ter uma certa autocrítica o bastante pra a gente saber o que a gente pode pegar ali e absorver e tentar realmente ou melhorar nos próximos trabalhos ou desenvolver melhor alguma coisa que tá um pouco a desejar, enfim. E o resto a gente simplesmente descarta, porque não é todo mundo que conhece a nossa trajetória, não é todo mundo que conhece a gente, o que a gente faz, então realmente é legal a gente trabalhar um pouquinho esse discernimento aí e só absorver as coisas que realmente são importantes pra gente, que vão fazer a gente melhorar de alguma forma, porque se a gente acaba aceitando tudo o que a gente recebe, acaba virando ruído, sabe? Então não é bom pra gente também. Dica número 3. Esteja perto das pessoas que se importam com você e querem te ver crescer. E nesse tópico aqui eu não tô falando só de familiares ou amigos, de pessoas que realmente já te acompanham há muito tempo, te conhecem há muito tempo, mas da gente se associar com pessoas da nossa própria área, seja ilustradores, quadrinistas, fotógrafos, enfim, mas estar próximos de pessoas que elas entendem o que a gente faz, elas estão no mesmo meio, mas que ao mesmo tempo elas querem te ver crescer, então elas vão te acrescentar muito profissionalmente, artisticamente, e elas não vão fazer comentários apenas pra te afetar de alguma forma, ou te deixar triste, ou te desestruturado, ou te desestruturar, caramba. Mas realmente elas se importam com você, e mesmo que elas digam coisas que acabem magoando a gente de alguma forma, elas se importam com a gente, elas querem que a gente melhore, então por mais que seja difícil ouvir algumas coisas, é mais fácil pra gente aceitar a opinião dessas pessoas e as críticas dessas pessoas, porque elas realmente querem que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente faça trabalhos cada vez melhores. Dica número 4. Não dê ibope aos haters. Eu sei que a primeira reação que a gente vai sentir quando a gente lê o comentário de um hater é sentir muita raiva e querer responder esse hater alguma coisa à altura do que ele disse, mas eu digo pra vocês, por experiência própria, não dê ibope aos haters, não responda aos haters. De preferência, se for um comentário muito agressivo, já deleta esse comentário e bane a pessoa da sua página ou do seu canal, pra ela nunca mais ter acesso ou ficar falando qualquer coisa que ela quiser nos comentários. O que dizer sobre os haters? Eu acho que a gente tá cansado de saber que os haters, eles são os trolls da internet, são pessoas que não estão nem aí pra você, nem pra o que você faz, eles estão ali pra tentar se promover, pra fazer uma promoção própria, pra tentar ganhar alguma coisa em cima da autoestima das outras pessoas, então elas querem destruir você, elas querem te fazer sentir mal em benefício próprio, então provavelmente elas estão ali por qualquer outra razão, tudo menos interessada no seu trabalho ou em você, o que você faz, então realmente não tem como a gente querer salvar essa pessoa ou tentar responder ou tentar meio que devolver essa negatividade que ela te dando, porque isso só vai prejudicar a gente vai acabar sentindo mais ódio e vai acabar entrando nesse buraco negro de negatividade, isso não é legal, então se segura, não responda aos haters, porque isso provavelmente não vai atingir ele e a gente que vai acabar se sentindo pior ainda.
Dica número 5 e não menos importante: continue produzindo e fazendo o que você ama. Sempre que eu recebo comentários negativos ou que eu sofro de alguma forma com as críticas, eu sempre me lembro de um caso bem interessante, mas muito triste, que aconteceu na nossa história da arte, que foi que aconteceu com a Anita Malfatti, que foi uma artista incrível, expressionista, e ela estava muito à frente do seu tempo. E ela chegou da Europa e ela fez uma exposição aqui no Brasil com os trabalhos dela, e ela recebeu uma crítica feroz e terrível do Monteiro Lobato, que disse assim coisas horríveis pra ela. E eu li essa crítica que ele escreveu, e ele basicamente chama ela de uma aberração por causa que a arte dela não atendia às expectativas dele, e enfim, ela se abalou demais com essa crítica e ela nunca mais produziu nada, nunca mais fez exposição. E pelo que eu já estudei dela, ela era uma pessoa super sensível, ela tinha vários problemas, então aquilo abalou muito ela nunca mais produziu. E aí eu fico pensando que esse é o verdadeiro poder da crítica, sabe? De destruir os artistas e fazer com que talvez eles nunca mais produzam aquilo que dá significado para a vida deles, sabe? Então, eu sempre me lembro desse caso e penso que eu não quero desistir, eu não quero parar de produzir, eu quero continuar fazendo as coisas que fazem sentido pra mim. Então, eu acho que todas essas dicas que eu dei aqui pra vocês hoje meio que culminam nesse último tópico, porque eu acho que o mais importante é, além de tudo, apesar de tudo, de todas as coisas que acontecem com a gente, o importante é a gente não desistir, a gente continuar fazendo aquilo que a gente acredita. E pode ser que aconteça uma autossabotagem aí, a autossabotagem acontece muito entre os artistas, a gente sempre tá se sabotando, e eu acho que a gente tem que saber equilibrar um pouco as coisas, ao mesmo tempo que é sempre bom a gente receber as críticas das pessoas pra gente estar sempre tentando melhorar. Então, um objetivo na minha vida é sempre me superar nas coisas que eu faço, então as críticas obviamente têm um papel muito importante nesse sentido, mas ao mesmo tempo, quando elas começam a meio que interferir na minha produção e a me desmotivar, eu tendo a me afastar um pouco da internet, a me afastar dos comentários das pessoas. E como eu disse pra vocês num dos tópicos, se aproximar mais das pessoas que estão mais preocupadas com o meu bem-estar e no meu crescimento pessoal e artístico. Então eu me afasto um pouco da internet, onde a gente é bombardeado com todo tipo de informação, e para que eu possa produzir, que eu tenha sanidade suficiente para continuar produzindo e fazendo as coisas que eu quero, querendo ou não. Eu acabo fazendo isso, eu sei que é um pouco difícil e às vezes é por isso que eu acabo meio que sumindo um pouco do canal às vezes, mas mesmo que isso aconteça, eu queria deixar claro pra vocês que nunca a minha intenção é simplesmente desaparecer da internet ou das redes sociais ou parar de fazer vídeos. Eu quero sempre estar fazendo essas coisas também, mas é aquela coisa, né? A gente tem que colocar na balança aí, e às vezes, para que eu consiga produzir e me focar nos meus projetos, nas minhas coisas, eu acabo mesmo me afastando um pouco e fico menos ativa nas redes e respondendo menos comentários, mas enfim, é uma coisa que eu faço pela minha sanidade, para que eu possa continuar produzindo coisas pra vocês. Então eu acho que a gente tem que meio que colocar na balança mesmo e pesar essas duas moedas aí. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil de alguma forma pra vocês, que vocês possam aplicar essas dicas, que elas tragam resultados positivos pra vocês. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários as experiências e opiniões que vocês têm sobre um assunto. E eu acho que é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau! Gente, acreditem se quiser, eu já recebi todo tipo de comentário e crítica nesse universo. E aí quando eu lembro, eu até dou risada, porque tipo, tem umas coisas muito absurdas. Eu já recebi um e-mail quilométrico que eu tive a infelicidade de ler até o final, onde a pessoa, ela me criticava ferozmente, falava sobre o meu traço, falava sobre o meu desenho, e isso foi uma crítica ao Vidas Imperfeitas, só pra situar vocês.
E aí a pessoa falava um monte de coisa, e aí no final daquele texto ela simplesmente escreveu a frase brilhante: eu não li o seu quadrinho, mas... E aí depois que eu li essa frase, eu pensei, cara, como uma pessoa que não leu nada do meu quadrinho se dá o trabalho de escrever um e-mail quilométrico pra mim, falando um monte de merda, um monte de coisas sem sentido, pra no final simplesmente dizer que não leu. Mas é isso, né, gente? Eu acho que não tem como a gente agradar todo mundo e realmente... Eu acho que não faz sentido, eu acho que a gente não tem que agradar todo mundo. Primeiro a gente tem que agradar a si próprio e a gente fazer uma coisa que a gente gosta e que a gente gostaria de ver. E é claro que eu quero que as pessoas se identifiquem com o que eu faço, eu quero que elas se inspirem de alguma forma com o que eu faço. Eu fico super feliz quando isso acontece. E isso me dá uma sensação de que eu estou no caminho certo e que realmente vale a pena todo o esforço que eu tive na realização daquele trabalho. Então, mas é aquela coisa, a gente tem que estar preparado mesmo para receber todo tipo de comentários de pessoas sem noção, e é basicamente isso.